noite, irmãos. Quero saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vou colocar o óculos aqui para me olhar direitinho para a cara dos irmãos. Amém, agora sim. Queridos, nós vamos hoje dar sequência à nossa série de reflexões em Colossenses. Portanto, eu já gostaria de convidar você para se dirigir ao capítulo de número 3. A partir do versículo 5, nós vamos fazer a leitura e pensar um pouquinho nessa passagem. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a leitura da palavra de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Pois essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas vós mesmos também andavam nelas em outro tempo, quando vocês ainda viviam nela. Agora, porém, despojai de todas essas coisas, da ira, da indignação, da maledicência, da maldade e da linguagem obscena do vosso falar. Não imitais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com seus feitos, e vos revestiram do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. A irmã é pentecostal e do fogo, viu? Que maravilha, irmãos. Meus queridos, tem um filme de super-herói. Eu não vou dizer qual é o nome para não dar o spoiler, mas se você conhece, você vai pegar a referência aí. É uma coalizão de super-heróis e eles estão lutando para combater um inimigo que vai invadir a Terra e eles querem proteger a Terra. Um desses líderes lá, desses super-heróis, num dado momento da batalha, ele resolve entregar a sua própria vida para salvar a humanidade e ele acaba morrendo para salvar as pessoas. Eu queria, então, com base nessa história, fazer uma pergunta para vocês. Essa ação é uma ação que agrada a Deus? Alguém dá a sua vida em troca da humanidade? Essa é uma pergunta que talvez possa ser respondida de forma muito fácil na cabeça de alguns irmãos. Na minha, no entanto, não é. E a minha resposta é depende. Depende porque o Paulo coloca um problema na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 3. Uma pessoa, ela pode entregar o seu corpo, mesmo para ser queimado, e ainda assim, essa ação não ser uma ação que agrada a Deus. Saindo do mundo dos super-heróis e vindo para a vida real, pode uma pessoa salvar a vida de outra e não agradar a Deus? Pode alguém se colocar na frente da bala? Pode alguém queimar o seu corpo ou fazer qualquer coisa desse tipo e essa ação não ser uma ação agradável a Deus? Como eu falei, depende. É por isso que hoje eu vou precisar da sua ajuda na pregação. Hoje eu queria convidar você para pregar comigo. Mas não vou convidar você a olhar para o irmão que está do lado e falar. Eu vou convidar você a olhar para o irmão que está dentro de você, aí, embaixo das suas carnes, e falar consigo mesmo, e perguntar consigo mesmo, porque eu quero refletir com os irmãos sobre santidade. Só que eu não quero construir uma reflexão superficial que fala sobre santidade de uma forma legalista, que pensa sobre práticas externas. Eu quero convidar você a mergulhar em si mesmo e a entender as próprias inclinações do seu coração. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de uma luta que o cristão desenvolve contra o pecado. E ele desenvolve essa luta exatamente, pensando nesse exemplo que nós acabamos de colocar, com base numa promessa ou não. Para que uma ação seja considerada aceitável diante de Deus, essa pessoa precisa ter consciência daquilo que ela faz. Portanto, uma pessoa pode entregar a vida por outra por conta de um dever, por conta que ela quer cumprir um papel de herói, quer ser lembrada, quer acontecer qualquer outra coisa nesse sentido, e não
tem em vista a glória de Deus, a promessa que Deus tem em Cristo. Eu estou contando essa história, mas na minha cabeça tem a história de um soldado que estava sendo feito escravo lá na Segunda Guerra Mundial, e os japoneses, lá um soldado americano, os japoneses lá queriam matar o soldado, e foram contar as ferramentas, então disseram assim, rapaz, está faltando uma ferramenta, se vocês não contar, eu vou matar todos. E aí então o cara disse, não, foi eu que roubei a ferramenta. E aí os caras lá, os soldados, bateram nele até que o camarada morreu. Depois da confusão toda, quando foram contar as ferramentas, ele tinha... todas as ferramentas estavam lá e, na verdade, não tinha faltado nenhuma. E, na verdade, o camarada deu a sua vida em troca dos inimigos, né? Em troca dos seus amigos, aliás, como uma oferta. Nesse sentido, queridos, nós podemos pensar que essa pessoa tinha um senso de dever, ou que ela tinha a compreensão de que Cristo deu a vida por mim, e porque Cristo deu a vida por mim, agora eu estou pronto para morrer. Morrer para mim é lucro, e os meus colegas não é. Para eles não, eles ainda não conhecem Cristo. Então é melhor que eles me matem, para que então meus colegas tenham mais tempo de conhecer a Cristo e viver. Essa seria uma atitude agradável para o Senhor, porque ele acreditava na promessa futura da graça. A promessa da graça futura. Por que graça futura, irmãos? Graça primeiro, porque é imerecido. Porque nós não merecemos. Deus não nos trata como nós merecemos. Deus sempre trata com nós com graça. Tudo que Deus nos dá é graça, porque nós não merecemos nada. Eu sei que essa verdade, ela está bem convicta nas nossas mentes, mas a pergunta é, será que você consegue olhar para si mesmo como alguém que tudo que tem de Deus é fruto da graça? Como você olha para o prato de comida na sua frente, quando você olha para a roupa que você veste, para o tipo de emprego que você tem, você de fato olha isso como fruto da graça, ou você olha isso como fruto de algo que você trabalhou duro e lutou e batalhou e conseguiu? Isso é bom, isso é verdade, mas mesmo a luta, o trabalho duro, a batalha, é dádiva de Deus. Você só batalha porque você respira, e você só respira porque Deus lhe deu ar para respirar. Então, tudo é fruto da graça. Portanto, ela é imerecida. Deus não nos trata como nós merecemos. Ela é futura porque ela não acontece agora. Ela pode acontecer daqui a 5 minutos. Eu espero que o Senhor nos preserve até o final deste culto e até talvez final do ano, né? Até mais tempo que nos consiga, então, desfrutarmos aqui da terra. De um outro lado, o pecado faz promessas enganosas para a gente. E aí nós deixamos de crer nas promessas futuras de Deus para crermos nas promessas enganosas do pecado. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem simples, a declaração de imposto de renda, sei lá, talvez alguém pode mentir na declaração, porque o pecado diz para ela assim, olha, não coloque tudo não, minta um pouquinho, porque talvez você vai ter um pouco mais de dinheiro. Com um pouco mais de dinheiro que você vai ter, você vai poder comprar algum tipo de alegria, vai poder fazer uma viagem, vai poder comprar uma roupa, vai poder comprar uma comida, e isso vai gerar algum tipo de alegria. Veja que o tema da alegria, ele é fundamental para a convicção de Jesus. Para que Jesus conseguisse caminhar em santidade como ele caminhou, ele tinha uma convicção de alegria muito forte. Vá comigo para Hebreus capítulo 12, versículo 2. Passa um pouquinho aí de Colossenses, e a gente chega lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. O que é que o texto está dizendo aqui? Que Jesus enfrentou tudo o que ele enfrentou e conseguiu viver uma vida de santidade porque ele cria na promessa de uma graça futura. E essa graça trazia para Cristo uma espécie de alegria. Agora a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: quais são as promessas que Deus tem para nós? Filipenses capítulo 4, versículo 19, a promessa que Cristo Jesus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vai lá comigo, Paulo, se der tempo aí. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Salmo 23, versículo 6, o Senhor promete que bondade e misericórdia todos os dias vão lhe acompanhar. Salmo 84, versículo 11,
O Senhor nem o bem sonega aos que andam corretamente. Lembra lá do pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, porém eu encontrei os teus altares, Senhor, meu Deus e Rei meu. Aí ele vai falar, né? Outro texto, Isaías 41, versículo 10, o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, e eu que te fortaleço, eu que te sustento, eu que te ajudo com a minha destra fiel. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, diz assim: porque tudo é vosso, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mateus 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Romanos 8, 38 e 39, nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja, irmãos, quantas promessas Deus tem feito para nós, e são essas promessas que nos devem agarrar e nos levar para longe do pecado, porque o pecado está prometendo para nós uma série de coisas que para nos afastar de Deus. Por exemplo, o pecado promete para você que ter prazer de forma ilícita, um prazer sexual, pensando aqui mais especificamente, é muito melhor do que viver diante de Deus com a consciência limpa. Mas veja, mais uma vez retornando aqui ao meu ponto, a promessa de uma graça futura deve nos fazer vencer o pecado. Não, irmãos, de uma forma legalista, como a gente sempre tem falado aqui, mas de uma forma prazerosa, de uma forma espontânea, de uma forma amorosa. Essas e outras mais promessas estão na Bíblia para sustentar a nossa fé na graça futura que Deus prometeu. Agora, o presente final de todas essas promessas que Deus faz é o próprio Deus. Cristo não morreu, ou Cristo morreu principalmente para nos conduzir até Deus. Olha só o que diz lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Também Cristo morreu uma única vez. O justo morreu pelos injustos. Para quê? Para nos conduzir até a Deus. A principal promessa é essa, porque Deus é a principal fonte de alegria. Outro texto, do Salmo 73, versículo 25, o salmista pergunta: quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, quem eu deseje além de ti? O salmista está tomado por um desejo da pessoa de Deus. Ele pergunta: Senhor, o que é que eu tenho mais na terra ou no céu que eu deseje mais do que o próprio ser do Senhor? É o desejo de Deus, pela presença de Deus, pela alegria que Deus tem para dar, pelo prazer, pela paixão, pela completude que Deus tem para dar, que preenche o coração do salmista. Ele diz assim, no Salmo 16, versículo 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão somente a ti, meu Deus. Olha só o que o salmista está dizendo que o bem maior que ele tem é Deus, é Cristo, é a pessoa de Deus, é o relacionamento que o salmista tem com Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim: sim, deveras, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Veja, Paulo está tão tomado, está tão mergulhado nessa verdade de que Cristo é a coisa melhor que ele pode ter, que toda a vida que ele tinha, fariseu, quanto à lei, quanto perseguidor da igreja, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, um cara que tem um pedigree muito forte, mas ele olha para a vida dele e diz: isso aqui é nada, eu considero tudo isso aqui como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser encantados com a pessoa de Jesus, com Deus, irmãos, para que nós possamos dizer como Paulo: eu considero tudo que eu tenho como perda, o conhecimento do homem, promoção, sucesso, saúde, beleza, estética, tudo isso eu olho e jogo de lado, porque eu tenho a coisa que me é mais preciosa, o conhecimento, ou melhor, a sublimidade do conhecimento de Cristo. João capítulo 17, versículo 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que eles vejam a minha glória. Para que ao contemplarem a glória de Deus, fiquem encantados, irmãos. A promessa que Deus tem para cada um de nós, não é somente
secar as lágrimas dos nossos olhos, não é somente nos arrebatar da morte, não é somente cessar toda dor e sofrimento. A promessa que Deus tem para nós é revelar palpavelmente a glória de Deus, a glória daquele que encanta anjos, irmãos. Aquele que encanta os serafins, que os serafins ante a sua presença ficam estarrecidos, ficam paralisados, eles só conseguem proferir com as suas palavras uma única coisa: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora, de volta para o texto que nós lemos, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 5, Paulo está falando, ele está fazendo algumas aplicações. Se os irmãos lembram da última vez que eu preguei, eu falei sobre como nós estamos na nossa união com Cristo, né? Nós estamos unidos com Cristo, porque nós nascemos em pecado, morremos em pecado, ressuscitamos, na verdade fomos sepultados e ressuscitamos, e agora estamos ao lado de Cristo. E por conta disso, então, Paulo vai fazer alguns mandamentos. Ele começa no versículo 5 até o 11, dizendo coisas que você precisa se despojar, coisas que você precisa tirar, e do versículo 12 até o 17, coisas que você precisa colocar na sua vida. Então, as de colocar, talvez a gente olhe no próximo mês, mas hoje nós vamos olhar as de tirar. Pois bem, Paulo começa no versículo 5, nos convidando a matar a nossa natureza terrena. Os irmãos sabem que todos aqueles que nasceram depois de Adão, eles nascem com a inclinação natural do pecado, de tal forma que você não precisa ensinar uma criança a mentir ou uma pessoa a fazer o mal já nasce embutido em nós, né? Muitas vezes a gente vê alguns pais desconcertados quando os filhos fazem alguma coisa errada e diz: meu Deus, não foi que essa criança aprendeu isso. Ninguém precisa ensinar nada a ela já aprende. A criança, irmãos, claro que tem toda a beleza, né? Toda a fofura, todo o glamour e a parte boa das crianças, mas as crianças, irmãos, elas somos nós sem a capacidade de hipocrisia. Nós às vezes temos assim algumas espécies de convenções sociais que nos limitam, né, a dizer não quero quando a pessoa pede alguma coisa. E eu, por exemplo, na escola, né, na adolescência, quando eu comprava um Fandangos, eu não tinha o menor interesse em dividir com as pessoas que me pediam, mas por conta da convenção social, você quer ser educado e não quer, você dividia, mas de fato não queria. A criança, ela não participa desse conflito, ela simplesmente bota: eu não vou dar e pronto, é meu, né? Então, a nossa natureza, queridos, é uma natureza que é pecaminosa. O homem não é neutro, o homem não é fruto das incoerências da sociedade. Para Paulo e para a visão bíblica do homem, o homem nasce mal, inclinado para o mal. E aí ele dá quatro pecados aqui, quatro coisas, quatro manifestações que são relacionadas à área sexual: a prostituição, a impureza, a paixão lascívia e o desejo maligno. Nós vivemos em uma sociedade, e eu, pensando sobre isso, achava que era a nossa sociedade contemporânea. Mas uma breve leitura, até superficial da história, você vai conseguir perceber que já na Grécia Antiga, que já em Jerusalém Antigo, já havia uma inclinação sexual muito forte. No entanto, eu acho que nos nossos dias, por conta de toda a exposição midiática, hoje você tem assim um bombardeio de coisas sexuais. A publicidade é toda voltada para a parte sexual, para a esfera dos desejos, né? Os filmes são todos permeados, né? E parece que a gente vive, de fato, dividindo as nossas lutas e as nossas tentações por conta do que o mundo nos oferece, o que a gente consome, né? O Tomás de Aquino, lá na época dele, ele escreveu e reuniu todas essas quatro em um pecado chamado pecado capital, o último dos 7. Ele escreveu um livro, 7 Pecados Capitais, né? E ele trata isso aqui como uma ideia de luxúria, como os homens estão dispostos a fazer qualquer coisa para satisfazer os seus prazeres e as suas vontades. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, até mesmo a pecar, a desagradar o Deus vivo, em troca de alguns segundos de prazer e de alegria. Irmãos e irmãs, nós precisamos vencer a nossa natureza terrena e precisamos lutar contra a impureza sexual. Eu estava fazendo um estudo a respeito disso. Foi um dos temas que me interessou na pandemia. Eu assisti uma live, como o camarada estava falando
uma pesquisa que foi feita em um determinado local nos Estados Unidos, de que 80% dos estrupadores e pessoas assim que cometeram crime social, que são assim profundamente horríveis, eles começaram consumindo material pornográfico. Eu queria dizer para vocês, irmãos e irmãs, a gente precisa se libertar disso. Os olhos são a candeias do corpo. Se os olhos forem bom, todo o corpo será bom. Agora, se o olho for mau, aí, irmãos, vai gerar em nós algo que é incontrolável e vai puxar todo o nosso corpo. Portanto, nós precisamos, com base no que Cristo fez, não com base na sua força de vontade, mas com base no que Cristo fez, vencer a imoralidade sexual. Eu gosto muito de pensar sobre a narrativa do Êxodo. Pense comigo em um hebreu que vê Moisés chegando, vê Moisés operando todas as maravilhas que Moisés operou. Moisés abre o mar, passa, e quando eles passam o mar, aí o camarada olha, e aí alguém lá do Egito chama: ei, rapaz, volta aqui para cá, nós estamos precisando de um escravo aqui, ó. Estamos precisando de alguém para trabalhar quebrando pedra para a gente. Aí o israelita está lá, andando debaixo da nuvem do Senhor, sendo protegido com a coluna de fogo, recebendo o alimento de Deus. Ele olha para trás e diz assim: isso aqui é muito ruim, eu quero voltar para o Egito para ser escravo. Você pensou comigo, esse camarada é um tolo. Isso é o que nós fazemos, irmão, toda a vida que nós nos entregamos para os nossos pecados. Voltamos a amassar barro para o faraó lá no Egito. A gente precisa, irmãos, lutar e vencer essas coisas. Nós não podemos ser controlados pelos nossos desejos. Nós precisamos sim nos agarrar no que Cristo fez e saber dizer não para as nossas inclinações sexuais. E uma grande parte disso é você tomar conta do que você enxerga, do que você escuta, do tipo de material que você consome, do tipo de conversa que você tem, do tipo de coisa que perpassa a sua mente, para que então você consiga vencer. Se você está lutando com algum tipo desse pecado, procure ajuda. Procure ajuda e isso vai lhe ajudar. Eu espero que o Senhor use de graça. Um outro tipo de pecado que aparece aqui é a ideia da alvareza. A ideia daquela pessoa que está disposta a vender a sua alma para mamon, para o dinheiro. Com isso, por isso que eu estou falando que é difícil, eu não posso simplesmente encerrar todas as pessoas que dentro de uma escala econômica, da divisão que nós temos no nosso contrato social, são chamadas de rica. Outros tem os ricos, a classe média e os pobres. Então nós vamos dizer, quem são os avarentos são os ricos. Eu acho que isso é uma superficialidade. Eu conheço pessoas que dentro da escala social são chamadas de ricas, não são nem um pouco avarentas e nem um pouco apegadas ao dinheiro. E conheço pessoas que dentro da escala social são pobres e são avarentas. Por isso que eu não posso dizer quem é e quem não é. Por isso que eu chamei você nessa noite a pregar junto comigo e olhar para dentro do seu coração e saber qual é o lugar que o dinheiro está ocupando na sua vida. Que você pergunte para si mesmo, quem é dono de quem? Você é dono do seu dinheiro ou seu dinheiro é dono do seu coração? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. O pastor John Piper, no ano de 2000, ele pregou um sermão chamado Não Desperdice a Sua Vida. Ano passado, a Christian Today lançou um artigo que dizia o sermão que salvou uma geração. Na época, quando ele foi pregar, quando ele foi ministrar essa palavra, havia nos Estados Unidos a grande ideia do grande sonho americano. O que é o grande sonho americano? O camarada vai ter uma escola boa, uma boa formação na faculdade, ele vai conseguir casar, formar uma família feliz com 2,5 filhos, né? Era a porcentagem, eu vou arredondar para 3 ou para 2 ou 1. E aí ele ia se aposentar. Quando ele se aposentasse, ele ia viver, talvez, ele até usa lá o exemplo, no Novo México, comprar uma casa e juntar, fazer a sua coleção de conchas, viajar por todo mundo e desfrutar da sua velhice. E aí o pastor John Piper pergunta, ele coloca, dizendo que o sonho americano, na verdade, é uma grande tolice. Aí ele coloca o exemplo de 2 missionárias que serviam em Camarões, idosas, com 80 anos, que gastou a sua vida inteira para pregar o evangelho entre os pobres. Quando, num certo momento, ela estava viajando, foi fazer uma curva, faltou freio, caiu num penhasco e morreu. Ele pergunta, isso é uma tragédia? Uma mulher que serviu, que gastou a sua vida inteira, ou 2 mulheres que gastaram a sua vida inteira para fazer o nome de Cristo conhecido entre os pobres, para fazer Cristo conhecido entre as pessoas que ainda não conhecia, por uma fatalidade morreu com uma pancada na cabeça, talvez, e foi encontrar com seu Salvador. Isso é uma tragédia?
Ele diz, não. Uma tragédia, aí ele cita o exemplo de um casal, o homem de 50, o homem de 59 e a mulher de 51, que conseguiu se formar, uma aposentadoria boa, e foi viver no Novo México, fazendo uma coleção de conchas. E ele pergunta, isso é uma tragédia, sabe por quê? Porque na terceira idade, na fase em que as pessoas estão na antessala do encontro com Deus vivo, onde elas deviam mais estar preparando para entregar a sua alma para o Deus vivo, elas vão dizer, chega lá diante do Senhor, ei Senhor, está aqui a minha coleção de conchas. Ei Senhor, está aqui, sei lá, às vezes que eu fui jogar bingo, né? Ou brincar de golfe, foi o exemplo que eles dão lá. A gente não tem um sonho americano aqui, porque a nossa realidade para sonhar disso aqui ainda está muito distante. Mas o ponto é, querido, qual é o lugar que o dinheiro, ou o conforto que você espera do dinheiro? Eu quero dizer para você que todo o conforto que você esperar que o dinheiro possa lhe dar, vai ser frustrante para você. A alvareza, ela é a idolatria. No Novo Testamento, nenhuma estátua é combatida, como geralmente nós pensamos na ideia de idolatria. O grande Deus combatido no Novo Testamento é a alvareza, é Mamon, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai se devotar a um e vai se devotar a um e vai esquecer o outro. Não tem como servir aos dois senhores. Portanto, nós precisamos entender a quem nós serviremos, irmãos. Se vamos servir a Deus, ou vamos servir as riquezas, a alvareza. Isso, irmão, não vai ser percebido de forma externa. Algumas vezes, talvez, quando ficar muito latente, mas no fundo essa é a pergunta que você deve fazer para si mesmo. Quem é dono de quem? Você manda no seu dinheiro ou seu dinheiro manda em você? Você está disposto a pecar para ter um lucro maior? Ou você peca porque não teve um lucro maior? São duas perguntas que você deveria responder para si mesmo. Paulo continua dizendo que é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre nós. Essa ideia de ira, que é uma ideia talvez de um Deus politicamente incorreto. Pensar em um Deus que se ira na nossa geração é algo extremamente que ofende, né? Deus poderia até ser cancelado se ele tivesse Twitter e esse versículo aqui fosse utilizado. Como é que um Deus que é amor, ele pode se irar? Mas na verdade, irmãos, é porque Deus é amor que ele se ira. Pense comigo, você que ama o bem, a resposta natural do amor é a ira com o mal. Imagine aqui agora, se eu peço para o Paulo Júnior projetar a notícia de que alguém está, uma foto, um vídeo, talvez dessas mulheres que cuidam de idosos ou homens, agredindo um idoso. E eu começasse a rir com prazer. O que é que você ia pensar de mim? Você é um monstro. Por quê? Porque isso não é correto. Quem ama o mal está conivente com o mal. Qual é a resposta natural daqueles que amam o bem? A indignação. Quando você está assistindo televisão, quando você está vendo alguma coisa, alguma notícia, e é algo revoltante, algo mal, qual o sentimento que perpassa em você? É a ira. E Deus tem uma ira santa. Vamos lá para João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Pois, por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Salmo capítulo 7, versículo 11, irmãos. Vai lá comigo, Salmo 7, 11. Deus é justo juiz, ele é o Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 5, versículo 4. Salmo 5, versículo 4. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade e contigo subsiste o mal. Passe, por favor. Os arrogantes não permanecem à tua vista e você odeia todos que praticam o mal. Aborrece, a mesma palavra lá no Antigo Testamento. Portanto, queridos, Deus é um Deus que não gosta, ele se desagrada com essas questões. Agora veja, o ponto aqui é o seguinte, o versículo 7 que vai dar o ponto. Ora, nessas mesmas coisas vocês também andaram, em outro tempo, quando viviam nelas. O ponto aqui é que Paulo, ao falar para a igreja, ele está dizendo, isso não é uma prática que deve ser encontrada no meio de vocês. Vocês não devem viver entregue às suas paixões, viver entregue
entregue ao dinheiro, viver entregue ao prazer. Porque vocês, eu pressuponho que todos que estão aqui, algum dia levantaram a sua mão e disseram: eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Jesus. Nós chamamos esse processo de conversão. A ideia de que alguém estava caminhando numa direção, parou e voltou para andar na direção oposta. Portanto, ele não anda mais como andava antes. Agora ele anda em santidade, agora ele anda tentando agradar a Deus. E nós precisamos, irmãos, fazer da grande ambição da nossa vida agradar ao Senhor. Porque nós prestaremos contas ao Senhor dos nossos feitos. Deus vai cobrar. Deus lhe deu vida, Deus lhe deu energia, Deus lhe deu recurso, Deus lhe deu tempo, Deus lhe deu o seu corpo. Nem o seu corpo você é dono. Deus vai cobrar essas coisas de você. E aqui eu não estou falando daquela ideia de um Deus ranzinza e coisas desse tipo. Eu estou falando de um Deus que de fato é o Deus vivo, meus irmãos e minhas irmãs. O versículo 8 agora ele estende a luta contra a santidade de Colossenses capítulo 3, ele estende essa luta contra a santidade para uma esfera social. Se a lista do capítulo 5 ela fala do seu coração, a lista do capítulo 8 ela fala das relações, dos sentimentos que estão nas nossas relações. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena no vosso falar. Eu podia explicar ponto por ponto desse aqui, mas a palavra já é tão, os termos já são autoexplicativos. Uma indignação, uma ira, e aqui é distinta do capítulo 6, porque a ira de Deus é uma ira santa, é uma ira que se levanta contra o pecado. A ira do capítulo 8 é uma ira que se levanta quando você se sente injustiçado. Por que é que muitas vezes nós nos iramos? Porque você pensa assim, olha, você olha para si e diz assim, eu não merecia que a pessoa fizesse isso comigo, eu sou uma pessoa tão boa. Por que fulano falou isso de mim? Na verdade eu não sou assim. Aí você se ira, porque você tem você em autoestima. Você se ama demais, eu me amo demais. Nós somos apaixonados por nós mesmos, irmãos e irmãs. E por isso nós nos iramos quando alguém ofende a nossa honra. O único que pode ficar ofendido por causa da honra dele, quando é atacado, é o próprio Deus. Nós não temos honra em nós mesmos. Nós somos vazios, irmãos. Nós somos vazios por natureza. A nossa natureza é inclinada para o mal. Por isso que Paulo diz que nós devemos olhar o outro como superior a nós mesmos. Se isso acontecesse, pouco nós ficaríamos irados com o que os outros fazem com nós. Quem é que... Eu luto muito, irmãos, contra a autodefesa. Porque a autodefesa é um negócio que a pessoa agride você e você já quer se explicar, já quer se justificar. Porque você não pode conceber a ideia de que a pessoa não perceba que você é tão bom quanto você imagina que é. Por isso que o desafio é para você mergulhar em você mesmo e saber que você não é bom. Saber que nós, por natureza, somos maus. E se a pessoa falou isso de você, ela falou isso porque ela não lhe conhece. Porque se ela lhe conhecesse profundamente, ela lhe falaria coisa pior que você faz, que eu faço, irmãos. Quando eu estou pregando aí fora, geralmente alguém vem e diz assim, rapaz, eu lhe admiro muito. Eu digo assim, você me admira porque você não me conhece de perto. Se você me conhecesse de perto, você ia ver que eu sou um pecador igual a você. Ou se você me admira, as coisas que você me admira, pergunte lá para a minha esposa, que você deixa, ela fica com raiva de mim. Porque ela está comigo mais tempo. Entende, irmãos? Nós somos, por isso, queridos, que nós precisamos nos apegar com a graça futura, irmãos. Nós, por nós mesmos, não damos conta. Aí ele diz no versículo... Eu ia falar sobre linguagem obscena, né? Porque hoje, nos nossos dias, eu tenho visto assim uma crescente, sabe? E quando eu falo de linguagem obscena, não falo somente de palavrão, mas falando de linguagem ofensiva. Eu vejo hoje nós com a língua muito apressada para ferir, polarizado em ideias. Estamos assim muito emotivos, muito passionais, sabe? Estamos entregues totalmente às nossas paixões. Conseguimos pouco abstrair das emoções e lidar com a situação de forma mais fria. Quando você estiver passando por qualquer tipo de conflito, seja no trabalho, na família, no Facebook, no Instagram, qualquer tipo de conflito, saia do campo emocional, saia do campo das paixões. E tente pensar de forma mais fria, tente analisar a situação de forma mais calma. Eu sei que isso é um pouco mais difícil, mas talvez contar até 10 ajude. Versículo 9, ele fala sobre a mentira, né? Não mintais uns aos outros. Por que às vezes as pessoas mentem? Mentem para se dar bem. Mentem porque amam tanto a si que querem vencer a todo custo. Que querem que as pessoas lhe enxerguem
de uma forma melhor, e por isso estão dispostas a mentir. E a ideia de mentir aqui, irmãos, é uma ideia de que você está intencionalmente tentando enganar a outra pessoa. E aí o ponto que ele usa no versículo 10, vocês não podem fazer isso porque vocês se revestiram do novo homem. Esse novo homem, e aqui é uma figura que coloca em contraste Adão e Cristo. Uns estão em Adão e outros estão em Cristo. Uns agem à semelhança de Adão em desobediência e outros caminham a agir na semelhança de Cristo, o segundo Adão, o perfeito homem que venceu. Isso acontece, o novo homem se veste em nós à medida que nós conhecemos a pessoa de Jesus. Irmãos e irmãs, por isso que você deve ser alguém completamente afetuado pela palavra de Deus. Porque Cristo ser gerado em você vem a partir do quanto você está disposto a conhecer as Escrituras. Eu não sei se os irmãos passam por essa mesma luta identitária, eu vou chamar assim, de quando você se aproxima de um novo grupo de pessoas, você começa a falar as mesmas gírias que o grupo fala, você é inclinado a se vestir da mesma forma que as pessoas se vestem, você é inclinado a pensar, os gostos vão meio que se aproximando, né, vão encontrando ali um ponto comum, os gostos das pessoas vão mudando os seus gostos, porque à medida que você conhece alguém e você se aproxima de alguém, você vai se tornando parecido com essa pessoa. À medida que você admira alguém, não é simplesmente um conhecimento de proximidade, mas é um conhecimento que você não somente se aproxima, mas admira essa pessoa. Então, você começa a se moldar à semelhança dessa pessoa. Pergunta: quem é mais digno da nossa admiração do que Jesus? Por que então nós não nos aproximamos dele, irmãos? E nos encantamos com quem ele é? Por que então que nós não nos entregamos totalmente a ele, à pessoa dele, e conhecemos a ele? Irmãos, nós precisamos conhecer a Jesus, deve ser o nosso maior anseio. Senhor, revela-te a mim. Senhor, revela-te a mim. Para que nós sejamos moldados à imagem dele, nós precisamos saber quem Cristo é. E precisamos conhecer a partir das Escrituras, irmãos e irmãs. Precisamos nos aprofundar no que a palavra fala. E aí, então, a partir disso, ele vai dizer: não vai haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. À medida que nós nos aproximamos de Cristo e somos feitos à semelhança dele, então o racismo deixa de existir, irmãos. As diferenças de classes deixam de existir. Tem pessoas que categorizam, que olham de forma inferior para outra, por conta... E aqui ele dá o exemplo da raça, aqui ele dá o exemplo da religião, e aqui ele dá o exemplo do status social. Não existe, irmão, raça melhor do que ninguém. Não é possível que no século 21 nós ainda estejamos vendo casos de racismo acontecer no Brasil, na igreja, no mundo. Meus irmãos, Deus é o dono da raça, Ele é o Criador de todos. O que diferencia um ao outro é só a quantidade de melanina, irmãos, e nada mais. Somos todos iguais. Cristo lidou com todos. O outro ponto aqui, a religião. Nós não podemos, irmãos, fazer distinção de religião. Precisamos respeitar a todos. Embora nós estabeleçamos os limites de convicções, nós precisamos respeitar a todos. Porque no final das contas, todo mundo está no inferno de alguém. Eu estou no inferno dos muçulmanos, e os muçulmanos, se não se arrependerem, estão no inferno, segundo as Escrituras. Portanto, é uma questão de crença. Então, nós não podemos nos achar melhor do que os outros. Antes, nós devemos reconhecer que é graça. Se conhecemos a Deus, foi porque Ele nos revelou. Se o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. E nem a nossa firmeza doutrinária, nem a nossa convicção religiosa é por nós mesmos. Por mais que tenha diferença de crença, de qualquer coisa, não nos torna melhor do que ninguém, irmãos. O último ponto aqui é o ponto social. A quantidade de dinheiro que você tem no bolso não lhe define. E aqui é abrangente para todos nós, porque as pessoas que têm mais posses, algumas são tentadas a ser definidas pela quantidade de dinheiro, e as que não têm são tentadas a definir pela falta que têm. Então, quem é você? Não, sou um fulaninho, pobrezinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, não somente do ponto... Geralmente, nós olhamos somente do ponto de quem está em cima. Mas quem está embaixo também precisa vigiar e guardar o coração. Para que não faça da pobreza e da simplicidade um ídolo. A alvareza se manifesta tanto em muitas posses,
como também em poucas posses. A idolatria da simplicidade, o culto à humildade. Há pessoas que prestam culto à humildade, culto à simplicidade. Irmãos, nós não podemos ser definidos pelo lugar social que nós estamos. Nós precisamos entender que o nosso lugar está em Cristo, porque tudo que a gente tem passa. A riqueza passa, a pobreza talvez passe, demora, né? Mas passa também. Mas a nossa identidade é sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. E nisso é que nós devemos nos apegar. Não é o que você faz, não é o seu emprego, não é o que você tem que define você enquanto pessoa, que define você enquanto santo. É o que Cristo Jesus fez. Meus irmãos, meus irmãos, que a gente seja encantado pelo conhecimento de Jesus e que Ele molde a nossa vida, que a nossa santidade não seja algo externo, farisaico, daquela religião, mas que a nossa religião seja uma religião verdadeira, irmãos. Seja uma religião que de fato olha para Deus e se encanta. Isso é que faz o cristianismo uma religião diferente de todas as outras. Em todas as outras religiões, os homens são santos para agradar a Deus. No cristianismo, não. Deus lhe recebe de todo jeito. Deus lhe recebe, na verdade, quando Deus lhe recebe, quando Deus lhe pega, você está no lamaçal do pecado. Não é você que vai em direção a Deus, é Deus que vem em direção a você. Isso é muito interessante olhar para o fenômeno de Babel. Os homens estavam construindo, tentando chegar até Deus, e a Bíblia é irônica. Sim, os homens estavam tentando chegar ao céu, só que Deus desceu, porque não dava para ver não, lá do céu, o que os homens estavam fazendo. Deus desceu e foi olhar de perto, para ver se ele conseguia enxergar. Porque as coisas que os homens fazem são tão pequenas, diante da grandeza dele, que não dá para se comparar. E aí quando ele enxerga, ele diz: ei, escuta, não é você que vem a mim, sou eu que vou até você. Abraão é chamado por Deus, Moisés é chamado por Deus, não vai ter nenhum caso. Paulo, se não é Deus, se não é Cristo que vai até ele, chama ele. Paulo ainda hoje estava perseguindo cristãos. Sempre é Deus, mas não longe. Pense em você. Quem foi que amou primeiro? Foi você ou foi Jesus? Foi você que foi buscar Jesus, estava desesperado, eu vou atrás de Jesus. Se foi, irmãos, você é um paradigma diferente de todas as escrituras. Porque na escritura todos os homens estavam rebeldes e com raivas e indignados com Deus. Porém Deus atraiu com corda de amor o seu povo. Lembra do super-herói que deu a vida para salvar a humanidade? Nós não sabemos se a ação dele foi agradável ou não a Deus. Mas teve um que deu a vida para salvar a humanidade, e esse sim agradou a Deus. Seu nome é Jesus. É por meio dele que nós temos livre acesso ao Pai. Que a nossa santidade, irmãos, seja uma santidade centrada em Cristo. Vamos orar. Talvez nessa noite você precisa confessar ao Senhor coisas que você tem feito que não tem agradado a Ele. Às vezes que a ira tem tomado de conta do seu coração. Às vezes que a sua língua tem sido usada para difamar, para denegrir, para falar coisas obscenas. Talvez você tenha que confessar ao Senhor que os seus olhos não têm contemplado luz, têm contemplado trevas. Cristo diz para a gente: não se afaste da cruz, não corra, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por causa da cruz você pode se achegar, por causa da cruz você pode vir para mais perto. Os braços do Pai sempre estão dispostos a lhe abraçar, a lhe receber e a lhe revestir do novo